Compartilhando a tela. Então, na primeira parte da aula, nós revisamos alguns conceitos aí, né, do Portugal ainda, quando a gente trabalhou com algoritmos, e basicamente trabalhando os exercícios propostos no dia 18, que foi a segunda-feira, né, na qual, no Python, nós estamos fazendo uma revisão de operadores aritméticos, tá? Então, fizemos o primeiro exercício. O segundo, desenvolva um programa que leia as duas notas de um aluno, calcule e mostre a sua média, né? Então, basicamente, a gente tem N1, N2, né? Duas notas, que são do tipo float, né? O que é ter um dado do tipo float, né? Ou seja, um número vai ser informado pelo usuário que pode receber o acréscimo de casas decimais, né? Se fosse número inteiro, eu mudaria a declaração aqui para int, tá? Há uma necessidade aqui no Python, né, apesar do reconhecimento dinâmico de tipos de variáveis, quando nós trabalhamos com o processo de atribuição, né, e principalmente operadores aritméticos, há uma necessidade de você informar esse parâmetro aqui, né, esse tipo de dado, para que não ocorra nenhum erro na execução, tá? Então, a gente tem, e deixa eu colocar, vou abrir um novo arquivo, né, botão direito, new, Python file, eu vou colocar exercício 02, vou apertar Enter, ele gera um outro arquivo aqui para mim. Começar com a declaração das variáveis, N1 igual float, vai receber um parâmetro chamado input, esse parâmetro input ele vai fazer a leitura da solicitação de entrada, né, e guardar na variável N1, ok? Então, input, primeira nota do aluno. Vou fazer a declaração da variável N2, vou atribuir a operação de input juntamente com a solicitação de entrada, né? Então, N2 vai receber, vai ser atribuído a N2, né, igual um tipo de dado do tipo float, que vai receber um parâmetro de leitura, um parâmetro de entrada também, input, segunda nota do aluno, dois pontos, fechei por duas vezes os parênteses aqui, né? Primeiro, a abertura do comando input, e aqui o segundo, o fechamento do comando solicitando ao usuário alguma informação, ok? Depois, vou atribuir a função média e vou informar que a variável média vai receber os valores de N1 mais N2 dividido por 2, né? Então, aqui eu tenho uma operação aritmética para atribuir à variável média os valores digitados em N1 e N2. Print a média entre. Aí eu tenho o primeiro abre chaves aqui, né? Dois pontos, pontos. Quer dizer que depois da vírgula eu vou ter acréscimo, o arredondamento de uma casa decimal. 1F. O F vem de formato aí dessa casa decimal, né? Fecho chaves, é igual a, novamente, abro chaves, dois pontos, ponto, 1F. Estou programando para que em cada abre e fecha chaves ele receba esses valores, né? Ou seja, aqui N1 e N2, inclusive no final mostre a média desses valores aqui, né? N1 mais N2 dividido por 2.
Depois aqui, eu vou chamar o format, né, o ponto format, vai chamar o valor de N1, vai chamar o valor de N2 e, consequentemente, vai trazer o valor da média, né? Vou abrir e vou fechar parênteses aqui. Feito isso, eu vou executar o meu programa, né? Botão direito, Run, primeira nota do aluno, vou digitar aqui 5.2, segunda nota do aluno, vou digitar 4.6. Tá, detalhe. Eu não fechei aqui, né? Não fechei chaves aqui, por isso. Vou executar de novo. Está aqui 4.5, 6.2. Aqui deu processo finalizado, né? Então, ele recebeu a nota 1, recebeu a nota 2 e... tá aqui, detalhe, aqui tem um pequeno erro. Percebam que aqui no código eu determinei apenas 2 campos, né? Ou seja, ele está recebendo só N1 e em seguida está informando a média, né? No caso aqui, 6.2. Então, o que eu vou fazer? Não, na verdade, ele não está nem informando a média. Então, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que adicionar, ó, aqui, entre... vou abrir chaves aqui, 2 pontos, ponto 1F, e fecho chaves. Então, aqui eu estou reservando o espaço para que exiba a nota 1, N1, aqui N2 e, consequentemente, a variável M, né? A variável média, né? Variável média, tá? Então, de acordo com a quantidade de elementos que eu colocar aqui dentro do format, é o espaço que eu tenho que reservar aqui dentro dessa linha de comando, que é o print, né? Eu coloquei só 2, aí automaticamente ele está só preenchendo N1 e N2. Na verdade, ele não está nem informando a média, né? Perceba que ele só informou aqui os valores de N1 e os valores de N2. Corrigindo, agora eu vou executar. Digite a primeira nota, 4.5. A segunda nota, 6.2. E agora sim, ó, a média entre 4.5 e 6.2 é igual a 5.3. Esse 5.3 foi feito de acordo com a operação aritmética atribuído para a variável média, que é N1 mais N2, entre parênteses, dividido por 2. Se eu não colocar isso aqui entre parênteses, o que vai acontecer será, hein, pessoal, se eu não colocar isso aqui entre parênteses? Vai dar erro na hora de executar o código. Ele vai entender que ele vai pegar N2, dividir por 2 para depois fazer a adição. De acordo com as atribuições das operações matemáticas, primeiro ele vai realizar a divisão ou a multiplicação, né, dependendo da sequência onde ele estiver primeiro. E você tem que começar sempre da esquerda, né, da esquerda para a direita, só respeitando a ordem das operações. Mesmo que eu tenha a adição começando da esquerda, eu não posso começar por ela, né, se eu não tiver isso declarado entre parênteses. Nesse caso aqui, eu estou citando, a gente tirou os parênteses, e aí se eu colocar para executar agora, ó, olha só a diferença. Vou
clicar aqui com o botão direito e pedir para executar. Nota do aluno, 4.5, vou digitar as mesmas notas, 6.2. E olha só, a média entre 4,5 e 6.2 é igual a 7.6. Perceba que deu uma nota totalmente contrária à que deu na execução anterior, né? Então, o que ele fez? Ele pegou o valor de N2, que é 6.2, dividiu por 2, né? Vai dar 3.1, né? E somou com N1, que é 4.5, que vai dar justamente 7.6. Então, eu tirando os parênteses aqui, eu inverto a ordem lógica do resultado. Eu colocando entre parênteses, eu indico para o compilador que primeiro ele tem que fazer o que tiver dentro dos parênteses para depois ele finalmente dividir por 2. Okay? Então perceba que um errinho na estrutura lógica muda totalmente o sentido e objetivo do resultado, né? Certo, pessoal? Alguma dúvida neste segundo exercício? Tranquilo, né? Acho que agora ficou mais tranquilo quando vocês entenderam a questão da declaração e a questão de como funciona, né? A operação de saída com print, o format, né? Acho que agora ficou mais tranquilo. Bom, vamos lá, vamos dar sequência. O exercício de número 3. Escreva um programa que leia um valor em metros e o exiba convertido em centímetros e milímetros. Então, quando a gente tem um valor aí em metros, quando a gente quer converter ele para centímetros e milímetros, né? A gente tem 3 variáveis. Primeiro, para receber a medida em metros, né? E, em seguida, a variável cm, que é para representar a conversão em centímetros, e para representar a conversão em milímetros. Então, os centímetros vai receber o valor informado, a medida, multiplicado por 100. E aí eu tenho o valor em centímetros, né? A conversão de metro para centímetro. Milímetro vai receber a medida e multiplicar esse valor por 1000. Aí eu tenho a conversão de metros para milímetros, né? Fazendo a multiplicação por 1000. Em seguida, eu tenho o comando print, tenho os campos chamados de máscara, né? Na qual vão receber os respectivos valores. Medida, ou seja, ele vai pegar dentro da variável qual foi a medida informada pelo usuário, os centímetros convertidos e os milímetros convertidos. Né? Aqui eu tenho uma configuração para que não apareça nenhuma casa decimal, apareça um número arredondado, sem acréscimo de casas decimais, que é o 0F, né? Ou seja, eu não tenho adição de casas decimais. Tá? Então vamos fazer aqui na prática para a gente entender. Eu vou abrir um novo arquivo, new Python file exercício 03. Primeira variável chamado de medida, vai ser do tipo float também, vai receber um comando input, onde eu vou ter uma solicitação de entrada, uma distância em metros. Uma segunda variável chamada cn, para receber, né, para que seja atribuído a ela o valor informado na medida multiplicado por 100.
uma terceira variável chamada MM, que vai ser atribuída a ela o valor da medida multiplicado por 1000, para fazer a conversão em milímetros, né? De metros para centímetros ou milímetros. Print. Vai ser exibido na tela a informação, a medida D. Tem um espaço que vai ser reservado para ali dentro dessas chaves ser exibido o valor correspondente à medida informada pelo usuário, né? Corresponde a segundo campo reservado com a configuração para que não seja exibido números decimais, né? 0F. Coloco centímetro no final e no final, não posso me esquecer de chamar o format para exibir as respectivas variáveis. Medida, centímetro e milímetro. Feito isso, vou compilar o meu programa. Uma distância em metros. Vou colocar aqui 456. Aqui eu coloquei a média, né? Mas na verdade é medida. Deixa eu colocar aqui a medida. Vou voltar a executar de novo. Vou colocar aqui 456. Está aqui a medida de 456 metros. Corresponde a 45.600 centímetros e 456 mil milímetros. Tá? Então, ele fez a conversão, né, de metro para centímetro e de metro para milímetro. A partir dessa atribuição, né, dessa operação aritmética, a partir da declaração da variável aqui em cima e a partir desse comando de saída, onde vai mostrar os resultados de acordo com as entradas e a execução dessa operação. Dúvidas neste exercício? Tranquilo também? Qual tela? Ah, tá, do último algoritmo? Deixa eu colocar o código, que vendo aqui vai ficar melhor. Aqui, esse é o código, tá? Vou disponibilizar também, ao término da aula, esse bloco de notas, né, com a resolução, tá? Porém, é aquilo, né, pessoal? A gente pode, nesse momento de aprendizado, copiar, né, duplicar o exercício e tudo mais. Mas é importante que vocês digitem linha a linha e identifique em cada linha o que está acontecendo ali, né? Primeira linha eu estou declarando a variável, estou colocando o método de input, aqui eu estou atribuindo um valor a essa variável para fazer um processo de operação aritmética, em seguida eu vou dar um comando print para que seja exibido algo na tela, aqui nesses campos eu vou programar o abre e fecha chaves para receber os valores atribuídos, né? Então é realmente entender, não é simplesmente pegar aqui, copiar, jogar lá no PyCharm e rodar, colocar para executar, não. Faça isso, mas perceba que em cada linha, né, entenda que em cada linha está acontecendo algum processo ali, tá bom?
Quarto, faça um programa que leia um número inteiro qualquer e mostre na tela a sua tabuada. Né? Então, basicamente, aqui a gente tem, a partir da estrutura de um print, todos os demais processos. Né? Então, a gente tem aqui um num, uma variável chamada num, que vai ser do tipo inteiro. Ele não vai receber números reais, números decimais. Vai fazer um parâmetro de leitura, né? A partir da solicitação, digite um número para ver a sua tabuada. Né? Ao digitar, ele vai armazenar esse valor na variável num. Vai ter um comando print com 3 campos formatados. Né? Então, eu tenho esse primeiro, o segundo e aqui o terceiro. Né? Então, esse primeiro aqui indica algum número que multiplicado por esse resulta no resultado aí dessa tabuada. Eu vou dar um format, né, ponto format, o número que foi recebido vai ser multiplicado aqui na número 1, né? Aqui vai ser basicamente o número que foi recebido multiplicado por 1, e aí o resultado vai ser o valor recebido asterisco, né, multiplicado por 1. Tá? Ou seja, vai multiplicar por esse valor aqui. E assim sucessivamente. Né? O número recebido pelo usuário multiplicado por 2, o número digitado pelo usuário multiplicado por 2. Tá? Então, dá um botão direito, new, Python file, exercício 04. Eu tenho aqui num igual int input, né? Digite um número para ver sua tabuada. Tá vendo que aqui no final eu tinha me esquecido de fechar o parênteses aqui do início do input, né? Aí ele já dá um alerta aqui no cantinho, né? Um pontinho de exclamação, informando que tem um erro. Né? Aí a hora que eu fecho novamente o parênteses, ó, ele coloca um certinho no final da linha, né? No final do código, informando que se eu botar para compilar, vai rodar, sem nenhum erro, né? Então, continuando, print, aspas duplas, abro e fecho chaves, coloco um símbolo para identificar a multiplicação ali, né? Abro e fecho chaves novamente, coloco um sinal de igual e coloco um abre e fecha chaves novamente para que ali dentro seja colocado o resultado dessa tabuada, né? Dessa multiplicação. No final das aspas duplas, eu tenho que chamar o format para que ali dentro eu tenha a exibição da variável número, né, num, para que eu tenha a exibição do 1 e para que eu tenha a exibição do número que multiplicado por 1 primeiro, né, o início da tabuada, o resultado apareça aqui dentro, né. Então aqui eu tenho esse primeiro campo para aparecer o valor digitado pelo usuário, nesse segundo, para que ele inicie, mostre o número 1, né, ele inicia o número multiplicando por 1, e aqui ele mostra o resultado da multiplicação do número digitado pelo usuário por 1. Se eu pedir simplesmente para executar agora, digite um valor, um número para ver a sua tabuada. Vou colocar aqui o número 1. Ele vai mostrar só a primeira linha. 1 vezes 1 igual a 1. Para que eu, ao compilar, né,
esse algoritmo e seja exibido toda a tabuada, né, completa, do 1 até o 10, eu preciso duplicar essas linhas, né? Então, eu posso reaproveitar sim esse código, né? Eu vou daqui, apertar Enter, vou copiar a linha, vou dar um Ctrl C básico, né, para copiar o comando, né? Ou simplesmente também, se você tiver dificuldade com o Ctrl C, você pode vir aqui em cima, ao selecionar, clicar com o botão direito em qualquer ponto dessa linha que você selecionou e clicar na opção Copy, tá? Que é copiar. E aí vem na linha de baixo e dá o Ctrl V, ou se não, botão direito em cima desse espaço em branco, da próxima linha, e clicar na opção Paste, que é colar, né? Ctrl V. E assim você vai fazer até que a gente tenha 10 linhas, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Então, agora o que eu vou mudar? Eu vou mudar apenas os números, né? Se o primeiro era 1, vou para a tabuada do 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e aqui o 10. Do lado onde vai ser exibido o resultado, também vou fazer a mudança, né? Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por último 10. Vou colocar para rodar. Digite o número para ver a sua tabuada. Digitar aqui 54. Aí ele mostra aqui, 54 vezes 1, 54. 54. Deixa eu aumentar aqui um pouco, né? Aqui, ó. 54 vezes 2, 54 vezes 3, 54 vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8, vezes 9, vezes 10, né? Então, aqui ele mostra automaticamente de acordo com o número que foi informado, pode ser qualquer um, mas tem que ser do tipo inteiro, e aí ele mostra os resultados de acordo com o format aqui configurado. Ok? Dúvidas neste exercício? Deixa eu colocar aqui o código. O código é esse daqui, tá, pessoal? Diego, tá tranquilo? Conseguiu instalar o Python, o Idle, a Lana. Não participou até o momento, mas tem alguma pergunta para fazer, alguma dúvida? Não, sem dúvidas por enquanto. Ah, bacana. Tá dando certo, compilou os programas certinho, tá executando. Que bom que tá dando certo. Então vamos lá, pessoal, vamos para o último exercício, né? E aí eu disponibilizo um tempinho para que vocês possam replicar, né, o exercício. Posso inclusive postar na plataforma, né? Vou até fechar o último exercício e mostrar como que vocês podem adicionar esses arquivos do PyCharm, né? Depois que vocês salvam lá na plataforma e enviar para que eu possa fazer a validação da frequência, né? Posso verificar se você realmente está concluindo os exercícios, tá? Então vamos lá para o último exercício. Vou clicar com o botão direito, vou gerar um arquivo novo, Python File, exercício 05. Vamos lá. O último exercício
ele pede a conversão do real para o dólar, né? Conversão do real para o dólar, cria um programa que leia quanto dinheiro uma pessoa tem na carteira e mostre quantos dólares ela pode comprar. Então, aqui eu tenho duas funções, né, duas variáveis. Uma vai se chamar real, vai ser do tipo float, né, porque pode ter o acréscimo de casas decimais, né, então, de repente, R$1,57, R$100,90, né. Vou ter um parâmetro de input, onde vai mostrar a mensagem, quanto dinheiro você tem na carteira. Aí eu tenho essa formatação aqui para que o número que ele digite venha com o símbolo moeda, né? Depois eu tenho uma variável chamada dólar para fazer essa conversão. O dólar vai ser o quê? O valor informado pelo usuário dividido pela cotação dele, 3,27, tá? Aí eu vou ter a impressão, né, do resultado com o dinheiro informado, né? Aí tem a formatação das casas decimais, 2F, ou seja, a exibição de dois números. Após a vírgula, você pode comprar, aí tem o símbolo moeda, a configuração para que seja exibida dois números, né? Após a vírgula. O format, onde ele vai mostrar em cada uma dessas máscaras configuradas a variável real e a variável dólar. Deixa eu ver a pergunta do Diego. Eu estava baixando, mas a net está ruim. O arquivo mais pesado estava fazendo download. O Python consegui. Ok, você fala o idle, né? Que é esse. Aqui, ó. O idle. Que é esse aqui, né? Ou o PyCharm. Que o PyCharm ele só vai funcionar de acordo com o compilador idle instalado, né? Ok? Mas a compreensão da aula, a compreensão desses termos iniciais, né? Que a gente vê em algoritmos, tá tranquilo de entender a estrutura de dados, né? A forma como nós construímos um programa, um algoritmo, né? Então, vamos lá, aqui no PyCharm. Então, acho que, na verdade, já deve ter faltado esse PyCharm para você, né, Diego? Isso aqui, assim, não é tão pesado, não, mas se tiver ruim a conexão, ele realmente não termina de concluir, né? Bom, vamos lá. Declaração da variável real vai ser igual do tipo float, comando input, quanto dinheiro você tem na carteira. Eu coloco o símbolo moeda, o R do cifrão. Vou para a segunda linha, segunda variável, dólar, igual a real, dividido por 3,27. Esse valor aqui poderia ser qualquer um, tá? Tem que ser de acordo com a cotação diária do dólar, né? Então, aqui você pode pesquisar cotação do dólar. R$5,56, né? Então, vamos lá. 5,56. Ok? Print. Com o símbolo moeda, o R e o cifrão. Abre chaves, 2 pontos, ponto, 2 Fs, para determinar o arredondamento da casa decimal, né? O acréscimo de 2 casas decimais. Você pode comprar
colocar o símbolo do dólar americano. Vou configurar para que dentro dessa máscara também receba 2 casas decimais. Depois das aspas duplas, eu vou chamar o format e vou pedir para que ele coloque de forma ordenada os valores das variáveis real e dólar. Feito isso, vou executar o meu código. Quanto dinheiro você tem na carteira, colocar aqui 270. Com 270 reais, você pode comprar o equivalente a 48 dólares e 56, né, centavos de dólares. Tá? Então, se a gente for verificar, né, se realmente está correto essa informação, a informação foi 48,56, né? Multiplicado pela cotação do dia, 5,56, tem que dar o valor de 270. Dá aproximado 269,99, né? E arredondando, dá exatamente o valor informado aqui em reais inicialmente, né? 270. Tá? Então a conversão aí está correta, tá? Com 270 reais, você consegue aí fazer um câmbio, né? Uma troca pelo valor monetário em dólar de 48,56. Okay? Então, basicamente, a atribuição aqui de conversão está correta, né? Nós temos uma outra variável real para receber o valor que o usuário vai informar. E aqui nós temos a operação de saída com as configurações de máscaras já para que ele receba aí 2 casas decimais, né? Dúvidas, pessoal? O código é esse daqui. Deixar um pouquinho na tela, caso alguém esteja fazendo junto, né? Aqui em cima, exercício 4 e aqui embaixo, exercício 5, tá? Lembrando que na aula de amanhã, né, vocês terão aula com o professor Fábio, né, aula de matemática discreta, né? Então, quinta e sexta são os dias que vocês têm aula com a outra disciplina de matemática discreta, que é importantíssima para que vocês consigam aprimorar, né, a questão da lógica e do raciocínio em matemática também, tá bom? Então, o pessoal novato, né, os que já estão acompanhando desde lógica de programação, não se esqueçam, amanhã vocês continuam tendo aula normal, o professor Fábio vai colocar o link lá para que vocês possam entrar na aula dele, tá? Ok, pessoal, alguma pergunta agora relacionado a esses exercícios? Ficou mais claro agora, né, depois que a gente fez juntos todos esses exercícios que trabalham a questão dos operadores aritméticos, né, pessoal? Então, basicamente, a gente já tinha visto isso lá em lógica, a gente só trouxe aprimorada a sintaxe da linguagem Python, né? Vamos lá. Como que a gente vai colocar esses exercícios lá no Google Class, né? Lá na sala de aula nossa, onde vocês têm que entregar as atividades. Percebam que aqui dentro do diretório Python, né, está onde? Ele está no diretório C, dois pontos, barra usuários, né? Onde que eu estou vendo isso aqui? Lá no canto esquerdo, na parte de cima. Ele está em usuários, ele está no usuário, no meu aqui, né? Está no usuário chamado interativo, underline 01. Ele está dentro de uma pasta chamada PyCharm Projects, que está dentro de uma outra pasta chamada Python Projects, tá? Então, aqui, todos esses exercícios que a gente acabou de fazer, do 1 até o 5, estão lá dentro. Ou também você pode fazer o seguinte, ó.
Aqui eu tenho exercício 01, né? Eu posso, vamos ver aqui se ele tem a opção de salvar de novo. Close. Não, aqui ele não dá a opção de salvar de novo. Vamos ver se aqui... detalhe. Aqui ele dá a opção de copiar o arquivo, tá? Então, por exemplo, se eu clicar aqui em cima desse lado esquerdo aqui, vou clicar com o botão direito, né? Aí eu vou vir aqui na opção Copy, que é o Ctrl C. Ele vai copiar o arquivo, tá? Aí, de repente, eu quero colocar ele em uma outra pasta, né? Então, eu venho aqui na área de trabalho, crio uma pasta, de novo, né? Pasta. Posso criar uma pasta exclusiva para guardar os exercícios, né? Então, posso clicar exercícios, Python. Aqui dentro eu vou clicar com o botão direito, vou clicar na opção colar. Então perceba que aqui dentro eu consegui copiar o exercício 01, né? Eu volto aqui no PyCharm, clico em cima do exercício 2, botão direito, copy, volto aqui na pasta, clico com o botão direito, colar. Posso selecionar vários arquivos de uma vez só? Posso. Como que eu faço isso? Clico em cima do primeiro arquivo, seguro Ctrl no teclado, esse Ctrl está do lado esquerdo e do lado direito do teclado, a última tecla na parte inferior, seguro ele e vou clicando em cima de cada arquivo, do arquivo 3, exercício 3, né? Exercício 4 e exercício 5. Em seguida, eu vou clicar com o botão direito, vou clicar na opção Copy, vou lá na pasta onde eu criei e clico com o botão direito na sequência, opção colar. Perceba que os 3 arquivos que eu acabei de copiar vieram para cá. Feito isso, eu vou abrir o Google Class, que é o Google Sala de Aula. Deixa eu até entrar como aluno, que aí vocês entendem como que faz essa entrega. Vou aqui em Desenvolvedor Python. O exercício proposto está neste tópico aqui, ó, atividade da aula 2, 18/10. Vou clicar. Seus trabalhos, né? Vou clicar na opção adicionar ou criar. E aí eu vou selecionar a opção arquivo. Okay? Vou clicar em arquivo. Aqui ele vai dar a opção para fazer o upload, né? Ou seja, para que eu insira os arquivos que eu acabei de copiar e colar lá naquela pasta que foi criada na área de trabalho, tá? Você pode criar a pasta em qualquer lugar do seu computador aí. Inclusive, se você fizer no celular, tem como você localizar o arquivo que está no seu celular, né? Só que aí você tem que procurar, né? Buscar onde que está, ok? Então, o meu está aqui, na área de trabalho, numa pasta chamada exercícios. Então, o que eu vou fazer? Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso minimizar essa janela, selecionar todos os arquivos e arrastar aqui dentro. Ou, se não, clicar aqui em Browse, né, que é esse botãozinho azul aqui, que vai abrir uma janela para que eu possa selecionar os arquivos, né, que estão na área de trabalho, exercícios de Python, e aí eu seleciono todos os arquivos de uma vez só e clico na opção abrir, ok? Ele vai carregar todos os arquivos, ó, perceba que tem uma barrinha azul, né? Já carregou, é bem rápido o processo. Fez o carregamento, e aí eu clico no botão entregar. Esse é o processo mais fácil, mais tranquilo. Caso você ache muita dificuldade em fazer esse processo, você pode tirar print das telas, ou simplesmente, por exemplo, eu terminei esse aqui, eu venho aqui no próprio PyCharm, copio o código,
Aí vem aqui no Notepad, né, que é um bloquinho de texto, ou qualquer outro editor de texto, vem aqui e coloco exercício 1, né, por exemplo. Aí colo o código aqui dentro. Aí depois que eu terminei todos os exercícios, eu posso salvar, né? Vou colocar aqui na área de trabalho mesmo. E vou colocar aqui dentro da pasta que foi criada, né? Exercícios Python. Vou colocar um nome para o arquivo. E vou clicar em salvar. Tá? Então eu posso fazer isso também. Aí vem aqui adicionar novamente, né? Arquivo. Browse, onde ele vai buscar o arquivo. Olha só o arquivo aqui com o nome, o número 1, né? Que eu coloquei. Ok? Então eu posso fazer dessa maneira também. Tá? Então, se você achar muita dificuldade em pegar os arquivos salvos pelo próprio Python ou pelo próprio Python, adicionando aqui todos eles, você pode fazer dessa segunda maneira. Qual que é a terceira maneira? Tirando foto e anexando dentro do Google Drive essas fotos que você for tirando. Então, são essas três maneiras possíveis de vocês colocarem os arquivos, né, os trabalhos realizados durante as aulas. Okay? Dúvidas sobre algum exercício visto, sobre algum tema, ou até mesmo de como colocar as atividades que você desenvolveu durante as aulas? Finalizando aqui, eu tenho que clicar no botão entregar, tá? Eu não posso me esquecer de clicar no botão entregar. Pronto, entregar. E aí, eu recebo a notificação de que você entregou o seu trabalho, aí eu abro, eu consigo avaliar, né, ver o que você fez, tá bom? Dúvidas nesse processo, pessoal? Processo de entrega, sobre algum exercício, né? Algum conteúdo que nós vimos. Não, bem tranquilo, né? Alex já tem entregado as atividades. Aí o restante tenta deixar em dias, tá? Tenta organizar. Amanhã vocês têm aula, né? Mas tenta organizar final de semana, deixar tudo em ordem para segunda-feira a gente começar redondinho, né? Zerado, sem nenhuma pendência, e a gente já trabalhar diretamente com os projetos, tá? Quero começar projetos com Python ligado a jogos também. É algo bem simples, mas é algo que já vai incluir vocês nesse meio, né? Hoje um programador está sendo requisitado muito nessa área de jogos e principalmente desenvolvimento de aplicativos, né? Então, basicamente, nesse primeiro módulo é inserir vocês aí nesse caminho, tá bom? Alguma pergunta a mais? Alguma sugestão, reclamação, alguma coisa para ser falado? Estou aberto aí, pessoal. Só abrir o microfone, né? Diego, continue estudando, né? Abra primeiro o Google Sala de Aula de Lógica de Programação, né? Pega lá desde a aula 1, vê lá as orientações das atividades, e o que você não conseguir entender de orientação, ou de repente com relação à leitura de material, pode procurar no privado, né? Para tirar essa dúvida. E os demais também, tá? Estou aberto aí para que a gente possa ter essa comunicação direta aí, né? Para tirar as dúvidas, tá bom? Pessoal, agradeço imensamente a participação de vocês, né? Fico feliz por vocês terem entrado, né? E realmente corrido atrás, né? Porque eu vi lá que vocês não entregaram nem do dia 18, nem a de ontem, né? Aí, não, vou colocar hoje como uma revisão, né? Para verificar como que vocês estão, né? E percebi que, pelo menos o meu entender, foi produtivo porque eu vi que vocês conseguiram compreender mais, né? O que foi proposto, a linguagem em si, a estrutura, né? Então, isso é muito importante para a gente dar sequência. Agradeço a atenção, uma excelente tarde, né, de estudos aí para quem for continuar estudando, trabalho, né?
E aí nós nos vemos novamente na segunda-feira, né? Mas lembrando que a quinta e a sexta, né? Amanhã e depois vocês têm aula normal, só que com outro componente que é matemática discreta. Não, Alex, a atividade de hoje vai ser colocar em dias as que vocês já têm como pendente, tá? Aí segunda-feira a gente volta ao normal com conteúdo novo, né? E com atividades novas também, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal, até segunda-feira, tá? Obrigado.